E vamos passar para a nossa segunda palestra, com o tema Licitações Sustentáveis no Governo Estadual de São Paulo. Convidamos a palestrante doutora Denise Cavalcante, do SMA de São Paulo. Bom dia a todos. Nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre uma política que já tem uma certa idade, né, no estado de São Paulo. Já falamos sobre compras públicas sustentáveis aqui em nível estadual desde 2005, na verdade até um pouco antes. Então eu vim contar um pouco dessa história para vocês e mostrar o que a gente tem a oferecer como contribuição para que o município de São José dos Campos possa adotar uma política eficaz, eficiente e efetiva no que diz respeito a esse tema de compras públicas sustentáveis. Então, como a Tereza já fez, né, uma reflexão, a gente sempre gosta de trabalhar essa questão cultural da administração pública como um todo, as diferenças entre o que é considerado no momento da licitação, a questão da proposta mais vantajosa e do menor preço. Então é muito importante que façamos essa reflexão no sentido de que a proposta mais vantajosa ela é um objetivo a ser perseguido pela licitação, enquanto que o menor preço é simplesmente um critério de julgamento, assim como existe o critério técnica e preço e melhor técnica, né? Para quem é da área já conhece isso. O que acontece é que, como a maioria esmagadora das licitações atualmente no Brasil são feitas na modalidade pregão, o critério de julgamento aplicável a essa modalidade é só o de menor preço. Então isso acaba causando muitas vezes uma confusão no sentido de que a proposta que apresente o menor preço imediato, ou seja, o menor preço no momento da licitação, é considerada a proposta mais vantajosa. Esse pensamento ele não leva em consideração aquilo que foi falado nas palestras anteriores e que nós viemos chamando atualmente de custo total de posse ou custo total de propriedade, que é o custo total efetivo que aquele bem ou serviço vai representar para os cofres públicos. Então, aquilo que no momento da licitação é considerado o melhor preço, ao longo da sua vida útil ele se demonstra ser o pior preço. Então, temos que ter esse cuidado e, como a Tereza bem falou, esse cuidado ele é bem aplicável no momento do planejamento da contratação e não depois que a contratação já aconteceu. Então, é uma questão bastante cultural na administração e que a gente vem tentando aí derrubar alguns tabus. Já estamos aí nessa lida, né, Tereza, já faz alguns anos. Eu estou na Secretaria desde 2007, esse tema já existia antes do meu ingresso no órgão estadual, mas é isso, são 10 anos, mais de 10 anos, para que a gente possa chegar num modelo mais ou menos adequado aí, perto do que a gente vê em nível mundial, mas sempre procurando melhorar a cada dia. Essa confusão entre os conceitos de proposta mais vantajosa e proposta de menor preço, ela promove alguns problemas, né? Então, essa questão do imediatismo, que o menor preço no momento da licitação, ele provoca, né, prejuízos no sentido de movimentar muitas vezes mercados nocivos e até mesmo ilegais, por desconsiderar as externalidades sociais e ambientais na composição dos preços. Então, além disso, muitas vezes fazemos comparação entre coisas que não são comparáveis entre si. Então, no momento em que a prefeitura optou por adotar uma política de compras públicas sustentáveis, inevitavelmente vão surgir questões a respeito da comparação entre produtos, como é o caso do papel, como é o caso do copo descartável, como é o caso de veículos, dentre outros, também na parte de serviços, né? Não só a gente fala compra sustentável, mas o ideal é falar contratação pública sustentável, que dá um pouquinho de preguiça. Compra pública fica mais sonoro. Mas a ideia é que se abranja todo tipo de contratação, incluindo as obras. Então, esse imediatismo que o menor preço na hora da licitação promove, ele acaba acarretando problemas relacionados à durabilidade, à qualidade e eficiência dos produtos e serviços contratados. É aquilo que a Tereza também comentou. Muitas vezes a indústria já tem, né, os fabricantes, fornecedores, têm soluções inovadoras e muito melhores do ponto de vista socioambiental, mas como o poder público não exige da forma adequada o atendimento desses requisitos, acabamos comprando somente o que não é tão bom, né, para não dizer a porcaria, né? Então, o menor preço muitas vezes leva o poder público a comprar porcarias.
Então, são coisas que a gente compra de baixa qualidade, baixa durabilidade, que nos levam à necessidade de novas compras em períodos de tempo muito curtos. Então, precisamos rever isso, e muitas vezes essa comparação entre os produtos acaba gerando alguns conflitos. O que é importante a gente ter em mente? Eu gosto sempre de dar um exemplo. O órgão público, seja ele de qual esfera for, ele está querendo comprar papel. Aí ele fica em dúvida se ele compra o papel reciclado, se ele compra o papel sulfite convencional, se ele trabalha com papel certificado. E aí, dentre essas 3 opções, ele fica vendo qual que é o mais barato, porque temos que seguir o menor preço. Esse pensamento está errado, por mais que possa parecer chocante. Você está comparando 3 produtos que não são comparáveis entre si, porque cada um é produzido de uma forma diferente. O menor preço não deve ser verificado entre essas 3 opções, e sim entre os produtos de papel reciclado, ou papel certificado, ou papel sulfite convencional. Então, o menor preço ele só vai ser verificado, avaliado, após a sua opção por um desses 3 itens. Mesma coisa vale para copo descartável, caneca, copo descartável de plástico ou copo descartável de papel. Alimento orgânico ou alimento convencional. São coisas que não podem ser comparadas entre si, são produtos diferentes, são especificações técnicas diferentes. O menor preço ele só vai ser visto depois e não nesse momento. Um exemplo que eu gosto muito de dar para quem fica batendo muito nessa tecla, porque a gente tem que comprar o menor preço, menor preço, menor preço, para quem está numa prefeitura, num órgão estadual ou mesmo federal. Muitas vezes a gente compra carros, né, para uso da instituição, e aí eu pergunto, se você for comprar um carro para a secretária do meio ambiente, para o prefeito de São José dos Campos, você vai comprar vou citar uma marca só a título de exemplo, você vai comprar um Fiat Uno ou você vai comprar um Honda Civic? Por que a autoridade tem direito a usar um Honda Civic se o Honda Civic é infinitamente mais caro do que um Fiat Uno? Qual é a justificativa que se usa para isso? Requisito de segurança, conforto, coisas assim, não, peço até perdão, mas são menos relevantes do que a questão da sustentabilidade. E todo mundo aceita numa boa. A gente precisa refletir com relação a isso. Se a gente tem o direito de escolher um carro mais caro do que tendo alternativas mais baratas no mercado, simplesmente porque é para uma autoridade, por que a gente não pode usar esse mesmo pensamento para optar por produtos que contenham diferencial socioambiental, que vão gerar economias no médio e longo prazo, e às vezes até no curto prazo, para o próprio poder público? É uma reflexão que a gente precisa fazer. O cumprimento da legislação ambiental, fiscal, tributária, de direitos sociais, sempre vão representar custos. Então, na contratação de um serviço de limpeza, de vigilância, seja lá qual for, ou na compra de um bem, a gente precisa, como consumidor, ainda que seja um consumidor público, precisamos considerar essas externalidades, porque é isso que vai nos garantir que estamos atendendo à legalidade e ao interesse público. Quais são os 2 principais princípios, é ótimo, mas os princípios mais relevantes para a administração pública? É o princípio da legalidade e o atendimento ao interesse público. É sempre nisso que a gente tem que se basear. E o interesse público ele tem que ser considerado de uma forma ampla. Qualidade de vida para a população, melhores condições de atendimento na área da saúde, da educação, da segurança. Isso tudo precisa ser contabilizado e muitas vezes não é. E é por isso que a gente faz muitas vezes compras e contratações insustentáveis aí, por desconsiderar essas externalidades. Então a gente sim, como consumidor, seja como cidadão, seja como poder público, temos sim que assumir esses custos, porque é isso que vai garantir a nossa qualidade de vida e dos nossos descendentes. Falando um pouquinho agora sobre São Paulo, e tendo em mente aquilo que a Tereza falou também na fala dela, a respeito do uso do poder de compra do poder público como um instrumento para fomentar padrões mais sustentáveis de produção e consumo. Se a gente pensa na Prefeitura de São José dos Campos, tem um orçamento bastante significativo, e se a gente pensa como Estado de São Paulo, é um monstro, porque o nosso PIB é praticamente idêntico ao da Argentina, se não for melhor, agora que a Argentina não atravessa uma fase tão boa. Então, a gente fala aí em algo acima de 25 bilhões ano. Bilhões, eu disse bilhões e não milhões. Então, é um poder de compra muito elevado, só perde para o poder de compra da própria União,
União, né, federal. Então, o Estado tem uma grande responsabilidade em fazer um bom uso desse recurso público. Obrigada. E, com isso, atender à questão da legalidade e ao atendimento ao interesse público. Com esse poder de compra tão elevado, essa é uma média histórica que a gente vem calculando desde que o Programa de Contratações Sustentáveis de São Paulo foi criado. Não são valores absolutos, não é um dado de 2014, são séries históricas. A gente fala aí, só para compra de produtos, sejam materiais de consumo, sejam bens permanentes, 4 bilhões ano. Para a contratação de serviços, esse valor pode chegar a 6 bilhões, mas já foi até 9 bilhões em um determinado ano. Para obras é um valor um pouco variável, porque horas o recurso sai do próprio orçamento do Estado, horas ele é obtido junto aí a financiamentos, inclusive junto a órgãos internacionais, Banco Mundial, etc. Então é um valor mais variável. Independentemente disso, o potencial de fomentar inovações no mercado com esse poder de compra é muito significativo. No estado de São Paulo, nós trabalhamos basicamente com contratações eletrônicas. 90% das contratações são realizadas em um ambiente eletrônico. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar da BEC, a Bolsa Eletrônica de Compras do estado de São Paulo. Vou falar bastante dela aí ao longo da apresentação. E dentro da BEC, temos lá o nosso catálogo eletrônico de materiais e serviços, com cerca de 185 mil itens de materiais e serviços. No caso dos materiais, a maioria desses 185, chega lá a 150 mil, divididos em aproximadamente 75 grupos, Então, desde armamento bélico, itens da área de saúde, material de escritório, imobiliário, carro, tudo que vocês possam imaginar, alimentos, tinta, tudo. É um mundo de produtos e a Secretaria do Meio Ambiente, que eu estou aqui representando hoje, faz um trabalho junto a outras 2 secretarias de Estado para fazer uma avaliação qualitativa desses itens do catálogo do Estado, tanto de material como de serviço, para verificar os atributos aí socioambientais. No que diz respeito aos fornecedores que nos atendem, um universo aí de cerca de 55 mil, dentro do qual cerca de 15% são micro e pequenas empresas. Esse dado é bastante importante porque as políticas internacionais de compras públicas sustentáveis enaltecem muito essa questão do fomento à micro e pequena empresa por meio do uso do poder de compra do Estado. Então, por isso que a gente sempre enaltece essa informação. O conceito que foi adotado no Estado de São Paulo, ele é um pouco anterior ao que a Tereza mencionou do processo Marrakech, porque esse assunto começou a surgir no Estado após a Rio+10, Então, a Rio+10 ocorreu em 2002, em Joanesburgo. Naquele momento, os governos ali presentes, em nível global, chegaram à conclusão de que o poder público vinha exigindo uma postura do cidadão e das empresas que ele próprio, o poder público, não estava cumprindo. Então, vestiu a carapuça, mais conhecido como vestiu a carapuça, e percebeu naquele momento a necessidade de mudar o seu modelo, as suas políticas com relação ao consumo. Então, como havia representantes do governo de São Paulo envolvidos nessa temática durante a Rio+10, formou-se um grupo reunindo diversas secretarias, Procuradoria-Geral do Estado, Casa Civil, que encabeçou todo esse processo, e esse grupo ficou incumbido de estudar a viabilidade jurídica e técnica de se adotar requisitos socioambientais nas compras estaduais. Então, entre 2003, que foi quando esse grupo surgiu, até o presente momento, o conceito que foi adotado foi de uma força-tarefa, também tem tudo a ver lá com o processo de Marrakech que a Tereza mencionou, é só um pouquinho anterior, é uma força-tarefa que foi constituída no Reino Unido, especificamente, para compras públicas sustentáveis. O Reino Unido é um país, é uma referência internacional nesse assunto, então o Estado de São Paulo optou por seguir essa definição do que seria a compra sustentável, baseada então, portanto, em custos efetivos, não só o custo imediato do produto e do serviço no momento da compra, priorizando também não só o aspecto ambiental. A gente ouve muito essa expressão sustentabilidade ambiental. Tomo a liberdade de dizer que não é muito adequada essa expressão, porque a sustentabilidade ela engloba o aspecto social e econômico e não apenas o ambiental. Então, se você fala em sustentabilidade ambiental, você acaba enaltecendo somente um aspecto, quando na verdade o conceito abrange 3 aspectos.
Em nível mundial, fala-se muito também em compras verdes, porque existem muitos países que priorizam o aspecto ambiental nas suas compras públicas. Então, a Suécia, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, usa-se muito a expressão compras verdes e menos compras sustentáveis. Então, tem essa diferença também, porque no Brasil optou-se pelo conceito de compra sustentável, abrangendo, portanto, o tripé da sustentabilidade. Aquele grupo que foi criado em 2003, estudou pra caramba, Procuradoria-Geral do Estado, né, nos respaldando aí juridicamente. O primeiro fruto, né, significativo do trabalho desse grupo foi a promulgação de um decreto estadual, que é o Decreto 50.170, em 2005, e esse decreto instituiu o que é hoje a principal ferramenta do Estado no que diz respeito a esse tema da compra sustentável, que é o selo socioambiental. Vou só mostrar ele aqui, depois eu volto. Esse selo, muitas vezes ele é confundido com uma certificação pública estadual, quando na verdade ele não é. Ele não é uma certificação que nem a gente tem Procel, né, essas etiquetas de mercado. Ele não é uma certificação do Estado para empresas, ele não é concedido a empresas. Ele é uma ferramenta que se restringe ao nosso ambiente eletrônico de contratações. Então esse selo ele só vai ser encontrado no nosso catálogo de materiais, como eu vou mostrar para vocês em seguida, e no caso da contratação de serviços em um outro ambiente também relacionado à BEC, que é o CADTERC, que eu já vou mostrar em seguida. Como é que funciona? O decreto estabeleceu os critérios socioambientais que devem ser considerados nas compras e contratações públicas, incluindo fomento a políticas sociais, por exemplo, a inclusão de catadores de materiais recicláveis, egressos do sistema penitenciário na contratação de serviços. Economia de água e energia é óbvio, né, o primeiro aspecto, né, que a gente considera quando fala em compra sustentável. Minimização da geração de resíduos, seja por meio da opção de produtos feitos de matéria-prima reciclada pós-consumo, seja na parte de serviços, né, com relação aos requisitos relacionados ao descarte. Uso racional de matérias-primas, por exemplo, produtos florestais, né, que a gente tem uma preocupação aí com a origem desses produtos. Redução de emissão de poluentes, a adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente, utilização de produtos de baixa toxicidade, por exemplo, na área de material escolar ou mesmo de tintas, né, obras, solventes. E, recentemente, a nossa política de mudanças climáticas incluiu também o critério de redução de emissões de CO2 e gases de efeito estufa. Aqui está o selo que eu mostrei para vocês, e a ideia é que nos próximos slides vai estar um pouquinho pequeno porque eu fiz um print screen de páginas da internet, mas eu vou deixar essa apresentação disponível caso os organizadores do evento tenham como disponibilizar para vocês. O programa, né, daqui de São Paulo, ele segue 3 linhas de atuação, como eu mencionei: serviços, materiais e obras. No caso de serviços, a prioridade é para os serviços de natureza comum, porque eles representam a maioria das contratações de serviços do Estado, né? Não entrariam aqueles serviços técnicos mais especializados, consultorias e tal. Aqui a gente está falando do dia a dia: serviço de limpeza, serviço de vigilância, recepção, motofrete, impressão corporativa, jardinagem, enfim. Todos esses que eu mencionei, cada um desses retangulinhos azuis representam um tipo de serviço diferente. Quando você clica em qualquer um deles, abre-se um PDF. Esse PDF é um caderno, é um estudo de serviço terceirizado, né, para cada um daqueles tipos de serviço. Esses cadernos são de adoção obrigatória pelos órgãos estaduais. Existe um decreto, que agora eu não vou lembrar o número de cabeça, mas está lá na página do CADTERC. Se qualquer órgão do Estado for contratar algum desses 18 tipos de serviço, ele é obrigado a seguir o que está no CADTERC. Se não tiver lá, ele pode contratar, especificar, fazer o termo de referência do jeito que ele achar mais adequado, de preferência usando os critérios socioambientais também. Aqui eu optei até por mostrar o PDF do Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, que é o volume 3. Como vocês podem ver, o selo já vem estampado na capa, e isso acontece nos 18 volumes, porque independentemente do tipo de serviço, em algum momento esses cadernos prevêem requisitos socioambientais. Esses cadernos, eles são, modestamente falando, eles são incríveis, porque eles já são praticamente os editais prontos. Eles são um termo de referência, cláusulas que tem que estar no edital, cláusulas que tem que estar no contrato. Então o órgão simplesmente ele pega esse PDF e adapta para a sua realidade. Então esse de limpeza pega tudo: piso carpetado, auditório, área externa, piso frio e tudo mais. O órgão adapta aquilo para a sua realidade e é obrigado a seguir o que está lá.
Uma coisa interessante também é que ele tem a questão dos preços referenciais, para a verificação da execuibilidade daquela proposta que está sendo apresentada na hora da licitação. Porque a gente precisa garantir, no caso dos serviços, que a empresa contratada vai oferecer condições dignas de trabalho para aqueles empregados, para aqueles funcionários. Então, se ela apresenta um preço abaixo daquilo que está lá no CADTEC, ele é considerado inexequível, porque ou ela não vai estar fornecendo cesta básica, ou não vai dar assistência médica, ou não vai estar pagando os salários adequados de acordo com convenção coletiva, recolhendo tributos, etc. E fora isso, esse volume da limpeza ele é muito emblemático porque ele tem um potencial muito relevante assim, de trabalhar todos os requisitos socioambientais. Então, desde a parte da proteção da saúde dos funcionários que vão manusear produtos químicos, até a composição desses produtos, questão de uso racional da água, de equipamentos elétricos, a capacitação para coleta seletiva. Então, trabalha-se tudo, logística reversa de resíduos. Esse volume 3 ele é bem emblemático. E mais ainda porque ele é o único dos 18, né? Ele é um piloto aí que a gente está fazendo, no sentido de que se a empresa contratada não cumprir o critério socioambiental, a cláusula socioambiental, ela pode ter um desconto no seu pagamento. Isso é bem polêmico, isso é inovador, isso é diferenciado. Então a gente está fazendo aí algumas análises com relação a esse caderno para verificar se é o caso de expandir para os outros 17 volumes. No caso de materiais, a gente trabalha de uma outra forma, aí mais no ambiente da BEC mesmo, como eu vou mostrar para vocês, em 4 frentes. Tem aqueles 150 mil itens lá de materiais que eu comentei com vocês, divididos em cerca de 75 grupos. A Secretaria do Meio Ambiente é incumbida de fazer a avaliação desses itens para verificar se há presença de requisitos de sustentabilidade na especificação técnica. Aqui eu não estou falando de edital, eu não estou falando de contrato, é termo de referência, memorial descritivo, especificação técnica. Pegamos ali alguns grupos que a gente considera prioritários do ponto de vista econômico e socioambiental, identificamos dentro daqueles itens aqueles que já contemplam algum critério de uso racional da água, de eficiência energética, tem alguma etiqueta do Inmetro que averigua essa questão da eficiência. E aí, se aquela especificação técnica, do jeito que ela está no catálogo, atende a um dos requisitos do decreto de 2005, o selo socioambiental é atribuído àquele item, independentemente da empresa que vai fornecer esse item na hora da licitação. Então, ele vai para a especificação técnica do item, como vocês vão ver em seguida. Um segundo mecanismo seria propor à Secretaria da Fazenda, que é a gestora desse ambiente eletrônico de contratações e nossa super parceira no programa, propomos melhorias, adequações àqueles itens que já estão lá no catálogo, a fim de torná-los aptos a receber o selo socioambiental. Vou dar um exemplo bem simples, uma geladeira que até um momento previa exigência, por exemplo, de etiqueta de eficiência energética do Inmetro. A gente recomenda que seja acrescentada aquela especificação, a classificação A, que é a mais eficiente. E aí, quando a Fazenda coloca essa complementação, na próxima atualização a gente já indica aquele produto para receber o selo socioambiental. Uma terceira medida seria incluir novos itens no catálogo. Isso se deve muito a um trabalho que a gente faz com os fornecedores do Estado, muitas vezes não só fornecedores, mas até fabricantes, né, aí numa escala maior. Esses fornecedores nos procuram oferecendo soluções inovadoras do ponto de vista socioambiental e querendo fornecer essa solução para o Estado. A gente dialoga com esses fornecedores, verifica se há outros fornecedores que também produzam de acordo com aqueles requisitos, por conta da competitividade, que tem que ser preservada, né? Não dá para favorecer um único fabricante, um único fornecedor em detrimento de outros. A questão da competição ela precisa ser enaltecida. A nossa Procuradoria-Geral do Estado já até mencionou num evento que, se chegar à conclusão, eu quero um determinado produto de limpeza, vou dar um exemplo, um produto de limpeza que só tem um fabricante no mercado. Eles dão a opção até mesmo, eu acho um pouco radical, mas é possível juridicamente, mas é bem polêmico, contratar por inexigibilidade de licitação. Só que aí eu pergunto quem que vai ser o macho aqui que vai fazer uma justificativa linda lá no processo para falar, eu não vou licitar porque eu quero o produto daquela empresa, porque só ela atende a requisitos de toxicidade que me garantem que aquilo não vai gerar um efluente que vai contaminar o corpo hídrico. Dá trabalho. Eu acho meio punk fazer uma inexigibilidade, é uma coisa meio radical.
Mas por isso, então, que a gente faz essa investigação de mercado e muitas vezes, ainda que só haja um fabricante daquele produto diferenciado, não é ele, muitas vezes, que vai na hora da licitação, e sim os seus revendedores. Então, no caso de equipamento de informática, por exemplo, isso é comum. Nunca é a Samsung e a Sony que vão lá na licitação, isso é muito raro. Geralmente são revendedores, então a competição está garantida, porque tem mais de um revendedor, ainda que só haja um fabricante daquele produto. Mas essa discussão é sempre super polêmica, tem horas que o Tribunal de Contas acata isso e tem horas que não acata, porque o posicionamento às vezes não é tão unânime. Por fim, sugestão de exclusão de itens considerados insustentáveis do nosso catálogo. O Inmetro, por exemplo, publicou uma portaria há algum tempo atrás a respeito de lâmpadas incandescentes. Elas já se demonstraram ser aí menos eficientes do que os outros modelos de mercado. Então, o Inmetro publicou uma portaria prevendo a eliminação de determinados modelos de lâmpada incandescente. Então, não faz sentido que a especificação desse tipo de lâmpada permaneça do nosso catálogo. A gente recomenda para a Fazenda, eles são nossos super amigos, adoro todos eles, sem eles eu não vivo. Então, eles acatam 99,99% das nossas recomendações e adequam o seu catálogo com relação a isso. Como vocês podem perceber, a gente não faz isso sozinho. Como não é a Secretaria do Meio Ambiente que gerencia esse ambiente de compras, se a Secretaria da Fazenda não estivesse do nosso lado, nada disso estaria acontecendo, o modelo de São Paulo não seria tão reconhecido como é hoje, então são nossos parceiros aí essenciais nesse trabalho. Essa parte de materiais, essa coisa dos itens do selo e tudo mais, a gente atualiza a cada 2 meses junto à Fazenda. É uma coisa muito simples, é uma tabela de Excel que a gente lá na Secretaria manda para a Fazenda e eles vão atualizando aquilo no seu catálogo de materiais ali com o apoio da Prodesp, que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado. Quando esse assunto começou, né, quando o decreto do selo saiu em 2005, até 2007... por conta de uma contratação que fizemos junto à Fundação Getúlio Vargas, que foi o nosso primeiro apoiador nesse assunto, assim como o próprio ICLEI, né, com o qual nós celebramos um convênio entre 2006 e 2009, naquele primeiro momento, chegamos a 7 grupos de materiais, e aí nesse primeiro momento foram identificados 150 itens aptos ao selo socioambiental. Era bem pouquinho, era o começo, a gente precisa começar de algum lugar e não dá para resolver tudo de uma vez. Mas aquilo que em 2007 eram 7 grupos, 150 itens, hoje são 33 grupos e mais de 1.600 itens. É trabalho de formiga, é de longo prazo, tem que ter cautela, não dá para sair atribuindo o selo sem ter algum tipo de segurança. Porque muitas vezes um produto ele atende a um daqueles requisitos do decreto, mas desatende a 3. No caso da lâmpada, por exemplo, a gente tem muito isso. Então, um exemplo, a lâmpada fluorescente, ela é mais eficiente do que a incandescente do ponto de vista energético, mas ela ainda tem, né, a maioria ainda tem o componente mercúrio, então ele desatende a um critério de toxicidade. Então nós não nos sentimos seguros de atribuir o selo só por conta da eficiência energética. Então é mais ou menos um exemplo, é uma análise que tem algum grau de subjetividade, não pensem vocês que é tranquilo. Advogado tem limitações acadêmicas para fazer esse tipo de avaliação, mas estamos lá estudando, aprendendo, dialogando com o setor produtivo para adquirir massa crítica e conhecimento para fazer um trabalho com um mínimo de qualidade. Aqui está a página da BEC, né, bec.sp.gov.br, onde são realizadas quase todas as contratações do Estado, tirando obras, né, que geralmente é concorrência, tomada de preço, aí a gente trabalha em licitação presencial. Mas o grosso das compras e contratações está aqui. Onde é que está o selo socioambiental? Nesse catálogo ou nesse catálogo verdinho? O que é esse catálogo verdinho? Foi uma medida que a própria Secretaria da Fazenda, de forma muito proativa e maravilhosa, optou por filtrar somente aqueles 1.600 itens hoje, né, que tem o selo socioambiental. Então o cara está lá na administração penitenciária, Secretaria de Justiça, Segurança Pública, seja lá onde for, ele quer comprar determinado bem, determinado produto, e nem quer ver as opções que não tem o selo. Ele já conhece o programa, sabe que o selo existe, ele quer fazer a compra sustentável porque ele está super engajado nisso. Ele pode ir direto nesse catálogo socioambiental, porque lá estão lá os 1.600 produtos dentro dos 33 grupos avaliados. Ou então, caso ele não conheça o programa, nunca ouviu falar de selo socioambiental, de compra sustentável, etc., ele precisa comprar
um equipamento X, ele vai lá no catálogo geral, materiais, grupo de materiais. Quando ele clica em grupo de materiais, abre-se uma página mais ou menos assim. Como é que funciona? Esses grupos são divididos em grupo, classe, material e aqui os itens, o cardápio de itens, com uma numeração aqui, como vocês podem perceber. Então aqui eu selecionei de forma aleatória alguns exemplos, né, bem variados, assim, coisas que todo mundo compra, coisas que são só da área da saúde, para vocês entenderem como é que funciona. Nesse caso aqui, máquinas e equipamentos para manuseio de material, transporte e mobilidade. Aqui no caso é coletor seletivo de resíduo, então o órgão já tem lá aquela coisa da 3P, tudo, vamos fazer coleta seletiva. Muitos optam por comprar aquele joguinho, né, de várias cores, metal, plástico, papel, outros só um reciclável e não reciclável, não importa, o importante é a iniciativa. Mas esses coletores, a maioria são de plástico, né? Polipropileno virgem, polietileno, não sei o que lá, tudo plástico virgem, tudo derivado de petróleo, tudo oriundo de fonte fóssil, que não é tão legalzinho. Então, tem opções aqui, vocês podem perceber. Alguém está vendo selo socioambiental aqui? Não, porque é tudo de polipropileno, polietileno e tudo mais. Mas dentro desse mesmo cardápio, tem lá um coletor seletivo de madeira plástica. Não sei se vocês já ouviram falar da madeira plástica. Ele é um tipo de produto que a semelhança física dele com a madeira é muito grande, porém ele tem alguns diferenciais. Existem máquinas, é uma tecnologia alemã, malditos alemães, sempre os alemães, né, na frente, meu Deus do céu, coisa irritante. Mas eles criaram um equipamento que você coloca justamente aquele resíduo mais chato, que é embalagem de bolinho, embalagem de salgadinho, podritos, embalagem de bolacha recheada, essas podredinhas que a gente come de vez em quando. E aí você simplesmente pega esses plásticos de bolinho, tudo, enfia dentro dessa máquina, saem blocos de madeira plástica. Essa madeira plástica, o nome técnico dela é perfil termoplástico. Então ela é feita a partir do reaproveitamento de um resíduo que dificilmente seria reciclado, porque a coleta seletiva prioriza muito essa coisa do alumínio, agora um pouco mais o PET, o papel, o papelão, mas esses plastiquinhos de bolacha e salgadinho, é difícil alguém reciclar esse negócio. Então já tem essa máquina, né? Algumas empresas importaram isso e estão produzindo madeira plástica dessa forma. Teve um cara, inclusive, que contou que ele consegue colocar até fralda descartável usada. Medo, pânico, mas ele falou que dá. Eu fiquei um pouco assim, né? Vai saber, meu Deus, uma fralda usada, enfim. Mas é possível também porque ele pega esse plástico bem não reaproveitável e transforma em um produto de alta durabilidade, alta resistência, com infinitamente menos probabilidade de ter problema com fungo, né? Umidade, absorção de umidade, isso aqui tem gente que usa até para fazer dormente, de passar trem em cima, né? Então ele absorve muito menos umidade. Então em Guarulhos, se não me engano, a prefeitura contratou uma empresa para fornecer esse produto e eles fizeram lá num lago, né, numa praça. Então eles têm uma cerquinha de madeira plástica que fica submersa, inclusive, uma parte dela, metade para fora da água e metade para dentro. Tá lá já há um tempão, não tem desgaste, assim, ele não absorve a umidade. Então as condições de manutenção desse produto até são melhores em alguns momentos do que a própria madeira. Fazer banco de praça, equipamentos, né, essas coisas que ficam em praça mesmo, né, mesinha, tudo, tá muito na moda, gente. Então é bem bacana e tem um diferencial aí de redução de resíduo. Aqui um outro exemplo, né, no caso de condutores elétricos. Uma observação, antes de eu mostrar esse aqui. Tem alguns produtos, alguns itens, que só atendem a um requisito lá do decreto. Então ele só atende ao requisito de eficiência energética. Tem outros que atendem a 3, tem outros que atendem a 5 requisitos. E a gente hoje ainda não tem uma diferenciação disso. Tá lá tudo com o selo socioambiental. O que atendeu 1 e o que atendeu 5. Nossa meta é conseguir promover uma diferenciação, seja colocando selo 3 estrelas, selo ouro, prata, bronze. Isso a gente já está dialogando com a Fazenda desde 2012 e a nossa próxima meta é fazer essa diferenciação. Porque é importante, né, que o servidor que está comprando, ele saiba o que é o critério que está sendo atendido. No caso lá da madeira plástica, é um critério de redução de resíduo, porque ele está reaproveitando um material de difícil reciclagem e ele consegue. Nesse caso aqui das pilhas recarregáveis, ele está atendendo a 2 requisitos.
o de resíduo e o de toxicidade. Por quê? Porque a pilha é recarregável, então você não vai jogar essa pilha fora e comprar outra, você tem lá a maquininha que você coloca a pilha e recarrega, então você está deixando de gerar um resíduo de pilha, e essas aqui que receberam o selo são feitas de níquel, metal e hidreto, que comprovadamente são menos tóxicas do que as pilhas de chumbo cádmio, que são aí metais pesados e tal. Então nesse caso aqui ele atendeu a 2 requisitos. Aqui mais um item que a gente achou que a gente nunca ia conseguir trabalhar no grupo da saúde, porque quem somos nós para mexer com especificação técnica de medicamento? Não é da nossa alçada, nem poderia ser. O máximo que a gente falou, vamos trabalhar a logística reversa de embalagem de medicamento, uma coisa que está na Política Nacional de Resíduos e tal. Só que isso não é especificação técnica, isso é contrato, né? Então fica muito difícil, e o nosso foco é aqui na especificação. Achamos que nunca íamos conseguir trabalhar, até que um dia a gente descobriu que existe um movimento global aí de hospitais verdes e saudáveis, é uma rede global, SHS. Fomos a um seminário e uma das diretivas principais dessa rede é a eliminação de mercúrio. Pronto, achamos uma forma de trabalhar. Termômetros e esfigmomanômetros, que é aquele de medir pressão. Então, tudo que não tem mercúrio, que é chamado aneróide ou digital, por não terem mercúrio, receberam um selo. E aí os que têm mercúrio estão lá sem selo. Por quê? Porque hoje ainda a gente brinca, a questão do selo ela é voluntária, né? Tem a opção com o selo e sem o selo, fica a critério do comprador ali na hora optar por um ou outro. A gente espera que, via capacitações, sensibilização, etc., a tendência é que se opte pelos itens que tem o selo. O cara vê aquele selo ali, ele nunca ouviu falar, mas ele vai atrás de saber o que é, ele fica engajado naquele movimento, ele vai naturalmente optando pelos itens que tem o selo, em detrimento dos que não possuem. Aqui só um exemplo também de uma questão um pouco mais polêmica, que diz respeito ao uso de certificações. Então, o Tribunal de Contas, tanto da União como dos Estados, isso é até em nível global, existem alguns questionamentos com relação ao uso de certificações, rótulos ecológicos, etiquetas mesmo, né, como exigência para você comprar um produto na administração pública. Mas tudo depende do setor com o qual você está trabalhando. Se você está trabalhando com o setor de papel e celulose, no Brasil, ouso dizer que 90% do setor tem certificação FSC, Serflor, PFC, que são aquelas certificações da área de produtos florestais. Então, essa certificação, se ela é exigida, ela não vai restringir a competição, porque praticamente todos já têm. Então, não pode ter um argumento, você está pedindo uma coisa que é uma certificação paga, isso vai restringir a competição. Depende do produto com o qual você está trabalhando. No caso do papel é bem tranquilo, mas a gente conseguiu ir além e trabalhar o lápis, né? Ainda que não tenham tantas empresas assim que forneçam, a gente volta para aquele exemplo do carro. Eu posso escolher se eu quero um lápis X ou Y. Então, se tem opção de empresas que fornecem lápis com certificação, tem competitividade, eu posso optar, é discricionário isso aqui. Você não é obrigado a comprar o lápis podre, que você vai apontar 20 vezes, ele vai acabar em uma semana, e aí você vai ter que comprar tudo de novo. Então, é mais ou menos assim que funciona. Aqui estão, eu não vou ler, não se assustem, não vou ler tudo um por um, mas são os 33 grupos que a gente monitora para fazer essa avaliação do selo. Tem aí alguns em negrito que eu considero aí mais relevantes, ou porque todo mundo compra, então o Estado gasta muito dinheiro com isso, ou porque tem relevância do ponto de vista do seu impacto, né? No caso no caso do grupo 55 especificamente, é um grupo de madeiras, né? A questão da madeira, ela é tratada de uma forma um pouquinho diferente. Esse grupo aqui não vai ter nenhum item com selo socioambiental, porque a gente faz um outro tipo de avaliação que diz respeito ao CAD madeira. Alguns de vocês já podem ter ouvido falar, porque tem muitas prefeituras que vêm utilizando o CAD madeira, apesar dele ser do Estado, é uma ferramenta que ela pode ser pulverizada junto aos municípios. Então, ele tem um foco mais para obras. Então, a gente falou lá de serviço, falou de material. O CAD madeira, ele nos apoia com relação a essa coisa do critério socioambiental para obras públicas, porque a gente não consegue trabalhar o selo socioambiental em obra, que obra é aquela loucura, né? Concorrência, tomada de preço, um projeto básico, projeto executivo, não tem número de item para obra. Cada presídio é um presídio, cada hospital é um hospital, cada escola é uma escola. Então, é difícil trabalhar a padronização e não tem o número do item para a gente aplicar o selo. Então, a gente trabalha aí por outras frentes. No momento, a questão do uso da madeira de origem legal, ela é prioritária,
mas agora, até como a Tereza bem colocou na fala dela, a gente tá na hora de expandir. Então a gente vai começar a fazer outros tipos de verificação, como é o caso do plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, se aquele projeto básico, o projeto executivo, está especificando equipamentos hidráulicos e elétricos etiquetados, normalizados pela ABNT e que garantam aí a sua eficiência energética ou hídrica. Então hoje a nossa principal ferramenta é o CAD Madeira, no caso das obras, mas a gente vai expandir. O CAD Madeira, para quem nunca ouviu falar, é um cadastro voluntário. Então as empresas, as madeireiras, né, do Estado não são obrigadas a se cadastrar, só se elas quiserem fornecer para o Estado. Então eu posso ter uma madeireira, não estou no CAD Madeira e comercializo ali no município para particulares. Se eu for fornecer para o poder público, eu sou obrigada a entrar no CAD Madeira. E aí essa verificação do CAD Madeira, ela não se restringe àquele chamado documento de origem florestal, né? A antiga ATPF foi substituída pelo DOF em 2006. Ela vai um pouco além, essa ferramenta. Ela vê DOF, ela vê se a empresa está cadastrada no Cadastro Técnico Federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras, vê se está regular perante a junta comercial, e mais importante do que ter o DOF, é se a empresa opera regularmente o sistema DOF. Porque apesar de hoje ele ser bem melhor do que era na época da TPF, ainda dá margem para algumas fraudes. Isso é até reconhecido pelo próprio IBAMA, que gerencia o DOF, mas é aquela história, né? A gente vai aprimorando com o tempo, então hoje já está bem melhor do que era no passado e a tendência é que seja cada vez mais confiável, né, essa ferramenta. Então a gente reúne tudo isso dentro do CAD Madeira, além de vistorias de campo. Como é que funciona isso no caso da obra? Dificilmente a própria Secretaria de Obras e Serviços, não sei exatamente como é o caso aqui de São José, a gente dificilmente compra a madeira. A gente contrata uma empreiteira para fazer uma obra e aí essa empreiteira vai comprar a madeira. Como é que funciona? Ela vai entregar a parcela da obra, vem uma nota fiscal. Se ela consumir madeira nativa, isso não vale para pinos e eucalipto, tá? Porque é exótico, é só nativo. Se ela usou madeira nativa, ela tem que juntar na nota fiscal o DOF daquela madeira e uma página, deixa eu ver se eu coloquei aqui, algo mais ou menos parecido com isso aqui. É uma comprovação de que aquela empresa que forneceu a madeira para ela, a construtora, está no CAD Madeira. Ou seja, não é a construtora que está no CAD Madeira, é a sua fornecedora de madeira que tem que estar. E aí como é que funciona? Isso fica disponível numa consulta pública no site da própria Secretaria, ambiente.sp.gov.br/madeira legal. E aí é possível fazer uma pesquisa pelo nome da empresa, pelo CNPJ, ou mesmo abrir a listagem completa de todas as empresas que já estão cadastradas no CAD Madeira atualmente. Esse cadastro ele precisa ser renovado periodicamente, então tem lá no site todas as explicações, eu não vou me alongar muito para não tomar tanto tempo da apresentação. Aqui, então essa página fica no processo, né, ela documentada, depois da entrega daquela determinada parcela da obra. E é mais ou menos assim que funciona. Então aí na parte de obras a gente tem muito que melhorar, expandir, não se restringir só à questão da madeira. Isso tudo aconteceu entre 2005 e 2008. Em 2007, eu já estava lá na secretaria, já nos reuníamos com outros órgãos, né, com a Secretaria da Fazenda, Gestão Pública, Casa Civil, etc. E chegamos à conclusão de que o selo socioambiental sozinho ele não ia conseguir caminhar para uma verdadeira política de Estado nesse sentido. Precisava ter acompanhamento, monitoramento, verificação da efetividade desse selo nas compras estaduais. Então é por isso que foi criado um programa estadual de contratações públicas sustentáveis que reunisse tudo, essa questão do CAD Madeira nas obras, a questão do selo socioambiental, CADTEC, tudo isso que eu falei para vocês, em um único guarda-chuva, para que a gente pudesse avaliar essa política pública ao longo dos anos. Então, o objetivo da criação do programa foi isso. De acordo com o decreto, né, que é o 53336 de 2008, como é que funciona? Cada Secretaria de Estado, cada entidade estadual, autarquia, fundação, seja lá o que for, tem que ter uma comissão interna, muito nos mesmos moldes, assim, não exatamente igual, mas parecido com o que é a A3P, né, que prevê a criação de comissões internas também em cada órgão. Essa comissão fica responsável por implementar esse tema dentro do órgão e reportar anualmente as suas práticas nesse sentido.
Então, a coordenação desse programa ele não é da Secretaria do Meio Ambiente, de forma isolada. Fazemos parte de um grupo que reúne Meio Ambiente, Fazenda e o que era Gestão Pública e que agora é Planejamento e Gestão, né? As secretarias foram unificadas. Então, a coordenadora maior é o Planejamento e Gestão, mas é um grupo que coordena ali as atividades do dia a dia, sendo que nós, no Meio Ambiente e Fazenda, a gente tem um papel bem operacional mesmo, né? O planejamento tem essa coisa mais da articulação entre os órgãos, fomentar a criação das comissões, né? Exigir os relatórios, etc. Mas ali o dia a dia, tal, CADTEC, selo socioambiental, NABEC, é tudo a gente e a Fazenda. Uma das diretrizes do programa que a gente considera essenciais é a capacitação dos servidores. Não adianta soltar a lei, não adianta soltar decreto e não ensinar a usar, porque senão aquilo vira uma letra morta, cai em desuso e desestimula até o próprio servidor público de qualquer esfera a qual ele pertencer. Então, essas capacitações a gente tenta fazer com um mínimo de periodicidade, assim, o mínimo do mínimo é uma por ano, porque aí já é daí para mais, porque pelo menos uma por ano a gente tem que ter até mesmo para divulgar os resultados do programa. Só para terminar aqui, já estou caminhando para o final, deixei aqui para vocês a página da Secretaria do Meio Ambiente. Informações sobre esse programa também estão disponíveis no site da Secretaria da Fazenda, mas aqui eu deixei o link onde estão as informações sobre o programa. E essa página aqui é bem interessante, né, da Secretaria, o que fazemos. Então, quando você entra no site da Secretaria, que é só esse aqui, ambiente.sp.gov.br, tem aqui o que fazemos. Aí, quando você para o mouse em cima, tem lá economia. Então, na hora que você clica em economia, aparece lá cai de madeira, etanol verde e as compras públicas sustentáveis. Então, você cai nessa página que explica o conceito da licitação sustentável que a gente usa em São Paulo. Toda a legislação, inclusive a legislação federal, a gente quis colocar aqui porque entende que é importante, mesmo como a Tereza falou, aquelas instruções normativas do MPOG, o próprio decreto 7746, eles não são de uso obrigatório por parte do Estado, mas é importante a gente ter eles como uma referência. Então, por isso que a gente colocou tudo lá. E aqui nos links, nos downloads, perdão, a gente deixou alguns guias publicados, alguns deles até a Tereza mencionou. Eu preciso colocar o da AGU aqui, né? Cadê o da AGU? Eu vou colocar, tá, Tereza? Um caminho para ele, porque eu coloquei para os do ICLEI, os da Fundação Getúlio Vargas, o que a gente teve lá no passado, até algumas coisas internacionais. E esses três últimos aqui são os relatórios do Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis, nos quais foram apresentadas aí as melhores práticas de todos os órgãos. A gente publica esse relatório a cada 2 anos, né, a coordenação do programa, com base naquilo que a gente recolhe junto aos órgãos anualmente. Aqui só alguns resultados desde a criação do programa. Foram 7 eventos de capacitação para servidores, bem aquilo que eu falei, pelo menos um por ano teve, né? Teve mais de um. Mais de 1.700 itens indicados ao selo socioambiental. Por que aqui está 1.700 lá no outro estava 1.600? Porque esse processo do selo ele é muito dinâmico. Então, aquele produto que hoje está lá na BEC com selo, amanhã ele pode não estar, porque surgem novas tecnologias. A gente descobre que aquela geladeira que usa o gás tal não é a melhor opção, como a gente achou que era. A gente é super tranquilo, pode botar o dedo na cara e falar: você está falando que esse produto é melhor, só que não é. Me comprova, eu tiro o selo na hora. A Fazenda é super nossa amiga, eles não se importam de ficar colocando e tirando o selo à medida que a gente recomenda. Alguns dados importantes que a gente gosta sempre de colocar também são médias históricas, não é um dado de 2014, é de 2008 a 2014, então a gente soma tudo e divide. A média de aquisições dos itens com o selo socioambiental. A gente não fala em produto sustentável, a gente não usa essa expressão como é utilizado aí por alguns outros governos. E é produto com requisitos socioambientais. Produto sustentável, a Tereza mesma falou, não existe produto 100% sustentável. Então a gente tem um pouco de receio de usar essa expressão. Mas ali, daquilo que está lá na BEC, com o selo socioambiental, uma média de 5%. Aí você volta lá para aqueles primeiros slides. Faz a conta, 5% de 4 bilhões. Quanto que dá isso em dinheiro? Dá uns 200 milhões. Aí eu não sou muito boa de matemática, mas acho que é essa a conta. 5% de 4 bilhões dá 200 milhões. Isso movimenta o mercado. Eu acho. Se eu fosse do mercado, eu acharia que movimentaria. E eu ficaria bem interessada em estar nessa fatia de 200 milhões, com certeza. No caso de serviços, a nossa referência são os itens do CADTEC. Todos eles têm um item igualzinho dos materiais lá da BEC. Então a gente consegue monitorar
quanto que os órgãos estão contratando de serviços com base no CADTEC e, portanto, observando requisitos socioambientais. Chega a 25%. Faz a conta de novo, essa eu já não vou conseguir. 25% de 6 bilhões. E aí, qual é também uma questão importante? Tribunal de Contas do Estado. A gente apresenta tudo isso que eu mostrei para vocês, a gente conseguiu. Antes a gente não conseguia passar nem na portinha do cachorro lá do Tribunal de Contas. Hoje em dia a gente consegue entrar pela porta da frente, graças a Deus, e consegue dialogar com o Tribunal de Contas para a gente saber até onde podemos ir. E isso acaba afetando também as prefeituras, os municípios, porque estão sujeitos aí ao controle do Tribunal de Contas Estadual. Então, por que o Tribunal de Contas não faz essa verificação? Tem uma norma, tem um decreto que determina essa exigência e eles não estão fazendo essa verificação nos contratos e estão julgando regular. Dei um tapa com luva de pelica, acorda, filho, me ajuda, né? Então, a gente consegue dialogar e aí, com o tempo, a gente vai incrementando, né, a exigência desse item nos editais. Eu não vou pular essa última parte, porque eu acho que eu, com certeza, já estourei o tempo, porque eu falo demais, mas só para vocês saberem, né, que existem outras questões que estão sendo discutidas em âmbito estadual que fazem interface com o programa. A questão do PEPAS, Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social, que fomenta a agricultura familiar. 30% do orçamento do Estado para a compra de gêneros alimentícios tem que ser adquirido junto à agricultura familiar. São compras regionalizadas e que, portanto, atendem a um critério ambiental e social. Fomenta-se a agricultura familiar, inclusive em assentamentos e quilombos, e, ao mesmo tempo, como são regionais, você diminui as emissões do transporte. Então, a penitenciária que está lá no extremo oeste do estado, ela vai comprar de agricultura familiar lá daquela região. E aí você já tem também um ganho ambiental. A agricultura familiar, ela tende a produzir com menos uso de fertilizantes químicos do que as produções em larga escala, então tá bem bacana nesse sentido. Uma reflexão que eu trago para vocês diz respeito a decidir, isso é planejamento de licitação, se você vai comprar um produto ou se você contrata uma solução. Muitas vezes vale muito mais a pena você contratar um serviço de impressão corporativa do que comprar um mundaréu de impressoras, mais um mundaréu de cartucho de toner, de tinta, que você vai ter que descartar depois, aí a empresa não quer fazer logística reversa, é aquele inferno. Contrata o serviço, põe tudo no contrato, a empresa tem que se virar. É muito mais tranquilo e o preço, os custos de manutenção praticamente desaparecem. Isso vale também para outros tipos de produto e serviço, né, no caso. Geração de empregos, né, a partir da inclusão social de catadores, fomento da logística reversa e, por fim, aí, algo que a gente já está inserindo e que é um tema relativamente novo, que é a etiquetagem veicular. Caso a prefeitura de vocês tenha o hábito de renovar a frota ou adquirir veículos ou locar veículos, contratar serviços que envolvam o uso de veículos, tem uma norma, tem em metro, que da mesma forma que tem lá a etiqueta na geladeira, no ar-condicionado, classificação A, tem isso para carro também. Ela vai ser obrigatória a partir de 2017, mas aí São Paulo, aquela loucura de querer sair antes o tempo inteiro, seu primeiro, o desespero, a gente já está inserindo, e ainda que não seja obrigatório, mas para a gente já está sendo. Então, lá no CADTEC, a etiquetagem já está presente, o próximo passo é colocar nos itens de veículo no catálogo da BEC. Por fim, duas normas que fazem referência às compras: política estadual de resíduos sólidos, né, da mesma forma que tem a nacional, tem a estadual, e de mudanças climáticas, ambas aí prevendo exigências específicas com relação às compras sustentáveis, tanto na lei quanto no seu decreto regulamentatório. Falei um monte, desculpa se eu cansei vocês, mas é isso, falar de 10 anos de trabalho num tempo controlado, às vezes é difícil, às vezes eu me empolgo, passo um pouco do tempo, peço desculpas, agradeço pela atenção, espero que tudo isso ajude vocês de alguma forma aí no futuro próximo. Obrigada.